As principais características dos fungos é que eles são heterotróficos, então eles não produzem o próprio alimento, eles vão se alimentar de matéria orgânica. Outra característica é que eles são eucariontes, então eles têm um núcleo e o material genético dentro desse núcleo. Outra característica é que eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Eles também têm um corpo filamentoso, o que quer dizer que são estruturas parecidas com fios. E todas as estruturas juntas vão formar o micélio. Outra característica é que eles têm a parede celular rica em quitina, o que é um carboidrato que vai ajudar a manter a estrutura do corpo deles. E a última característica é que eles não possuem pigmentos fotossintéticos, então eles não vão fazer fotossíntese. Agora, as principais características dos protozoários é que eles são eucariontes, assim como os fungos. Eles são unicelulares, então só tem uma célula. Eles são heterotróficos, então eles também não vão produzir o próprio alimento. E eles podem ser encontrados de forma livre ou associados a outro organismo. A locomoção deles é ou por flagelos, ou por pseudópodes, ou por cílios, que todos eles fazem parte da estrutura deles. Eles são visíveis apenas no microscópio. Eles fazem parte também do reino protista, que é o mesmo reino das algas. A estrutura dos fungos é composta por parede celular. A parede celular é formada por quitinina, que ajuda na proteção e na sustentação. As hifas, que são filamentos que formam o corpo do fungo. O micélio, que é um conjunto de hifas responsável pelo crescimento e a absorção de nutrientes. E os esporos, que são estruturas reprodutivas que ajudam na reprodução. Já a estrutura dos protozoários são compostas pela membrana plasmática, que fica responsável por proteger as células e envolver as células, o citoplasma, que é onde ficam as organelas, o núcleo cariôntico, que fica responsável pelas atividades da célula, o vacúolo digestivo, que fica responsável pela digestão dos alimentos, o vacúolo contratil, que fica responsável por tirar o excesso de água, principalmente nos protozoários de água doce, e as estruturas de locomoção, que podem ser cílios, flagelos ou então pseudópodes. Dependendo da espécie, pode variar. Os fungos se reproduzem de duas formas, na forma assexuada e na forma sexuada. Na forma assexuada, ela acontece sem a união de células reprodutivas, é mais rápida e produz indivíduos geneticamente iguais ao fungo original. Ela tem três principais tipos, são o brotamento, que é quando ocorre principalmente nas leveduras e forma-se um broto no fungo que cresce e depois se desprende, originando um novo indivíduo. A fragmentação, que é nas partes das hifas que quebram e cada fragmento pode originar um novo fungo, e nos esporos assexuados, que é quando o fungo produz esporos que se espalham pelo vento, na água ou animais, e quando se encontram no ambiente favorável, germinam e formam um novo fungo. Agora, a reprodução sexuada ocorre com a união de estruturas reprodutivas de dois fungos combinatórios. Acontece quando as hifas dos fungos compatíveis se unem, seus núcleos se fundem, formando uma célula com material genético de dois indivíduos. E após a divisão celular, são produzidos esporos sexuais, que são geneticamente diferentes dos fungos que lhe deram origem. Esses esporos são liberados e se encontram em condições adequadas, germinando e formando novos fungos. A reprodução dos protozoários ocorre de duas formas diferentes, na forma sexuada e na forma assexuada. Na forma assexuada é quando acontece sem a participação dos gametas. E aí, são três principais jeitos. O jeito binário, que ocorre quando o indivíduo se divide em dois, formando dois indivíduos geneticamente iguais. E aí, a divisão múltipla, que é quando o núcleo se divide, formando várias vezes antes da divisão do citoplasma, originando muitos indivíduos de uma vez só. E o brotamento, que é quando forma uma pequena projeção que cresce e se separa do organismo. Já na reprodução sexuada dos protozoários, ela ocorre quando tem a troca de material genético entre eles. E tem duas formas principais. A conjunção, que é quando os protozoários se juntam e trocam material genético entre si, e a fusão de gametas, que é quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, formando um zigoto.